Boa noite, irmãos. Que alegria ter mais uma vez a oportunidade de juntos estarmos aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Hoje, dia 5 de julho, já entramos no mês das férias e mais uma vez vamos estar cultuando ao nome do Senhor. Nós que fazemos aqui a segunda Igreja Batista em Tianguá, nós nos sentimos honrados em poder entrar na sua casa, que você possa juntar-se a nós, chamar seu pai, sua mãe, seu parente, e juntos possamos adorar o nome do Senhor, nos rendendo, nos organizando como igreja, mesmo à distância. Você que está do seu lado, você também possa curvar sua cabeça e adorar, entregar o culto que iremos fazer ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Amado Deus, grandioso Pai, mais uma vez nós te rendemos graças, louvores e honra, porque temos a oportunidade de te louvar, de te bendizer e cultuar. Somente a Ti, Pai, toda honra e toda glória. Receba, Senhor, como um perfume suave, todo o nosso culto dedicado a Ti nesta noite. Cada família que está se reunindo conosco, que ela possa se render também aos Teus pés. Possamos juntos fazer uma adoração que agrade a Ti. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Receba, Pai, tudo que iremos fazer para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé é também sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em Deus, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança em Deus, esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão, da pessoa que age com fé. Uma das frases sobre o tema afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que está em Hebreus 11:1. O termo fé surge ainda em algumas expressões populares, como por exemplo, fazer fé, acreditar em alguém ou em algum ato, ter esperança, dar fé, afirmar como verdade, boa fé, forma de agir honestamente sem quebrar um compromisso, má fé, agir de forma intencional para prejudicar terceiros. De uma forma ou de outra devemos ter fé. Fé em Deus, fé mesmo que Ele não esteja aqui, nós vendo, mas sabemos que Ele está do nosso lado. Passamos a leitura bíblica que está em Hebreus 11:1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Que possamos sempre crer, ter fé no nosso Deus, no único Deus digno de crença, de fé, de esperança. É nele que temos que manter a nossa fé. E é esse Deus que nós estamos aqui, o motivo da nossa vinda, da nossa vinda aqui na igreja, da nossa vida aqui na terra, e adorar o nome do Senhor. Se não for para adorar o nome do Senhor, para que eu nasci? É isso que nós iremos louvar e bendizer, exaltando a único que é digno de adoração. Louvemos ao Senhor todos em família. Deus e amado Pai, nós te louvamos, Deus de amor, agradecidos ao Pai,
porque estamos aqui, porque estamos com vida, porque o Senhor está sobre nós, porque a Tua soberania está sobre nós. Obrigada, Pai de amor, pelas Tuas dádivas, pelos presentes que o Senhor coloca em cada dia, em cada momento sobre nós, ó Deus. A nossa mesa, a nossa vestimenta, o nosso teto, tudo que temos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, Deus. Graças te damos, Pai amado, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, declarar que esse nome, é nesse nome que nós depositamos a nossa fé. Nome bom, nome doce a nossa fé, que é a esperança que vai vir, que é a vida do Senhor. O HCC diz, número 174, cada bom, doce nome é fé. Amém. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce fé, a esperança do porvir, nome bom. João 4, 21 e 23 é a leitura bíblica que diz que Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Mas antes vamos fazer uma oração de petições pelos nossos irmãos que estão em casas, pelas pessoas que estão ainda sofrendo às custas desta pandemia, do coronavírus. E nós estaremos orando com a nossa irmã Francilúcia. Santo Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor,
clamando, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, acampa teus anjos, Senhor. Continua acampando teus anjos ao redor da nossa cidade, ao redor do nosso país, ó Deus, dando-nos, ó Deus, livramento, dando-nos, ó Deus, a saúde necessária, Deus, a sabedoria necessária aos dirigentes, às pessoas que estão à frente dos municípios, dos estados e do nosso país, para poder passar por este momento de dificuldade, Pai. Vem o Senhor, Deus, derramar sobre nós, vem com provisão, Senhor, derramar sobre nós a tua paz, derramar sobre nós a cada dia a fé inabalável, ó Deus, de que o Senhor está cuidando de nós. Nós podemos, ó Deus, confiar e entregar, Senhor, nossa família, entregar, Senhor, nossos amigos, que o Senhor possa estar visitando nesse instante, ó Deus, tantas famílias que estão em casa, cuidando dos seus entes queridos, esperando a sua recuperação, Pai. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo também, que eles possam te aceitar como Senhor e Salvador, e que possam ser convencidos, Senhor, da justiça, do pecado, do juízo, e que apesar de todos os momentos de dificuldade, que não possamos deixar de te adorar, de te bendizer, mesmo em meio a todas as dificuldades que passamos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, ó Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Pai, porque nossas famílias descansam em Ti, nossa cidade espera em Ti, nosso país, Senhor, espera em Ti, confia em Ti. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco, Senhor, e escuta o clamor do Teu povo. Fica atento, Senhor, ao clamor do Teu povo e tende misericórdia do Teu povo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no bondoso nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento que o Senhor está testando, que o Senhor está provando. Nós estamos provando a nossa fé. Nós vamos romper em fé em fé, de glória em glória. Vamos vencendo dia a dia na presença do Senhor, porque sabemos que a nossa fé está sendo provada. Nós sabemos que não é em vão a nossa fé, porque é Deus vivo que está conosco, pelejar por nós nessa luta. Louvemos ao nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada
Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor em Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça. Nesse instante iremos adorar o Senhor, pedindo que o Senhor esteja ministrando o coração do irmão Marcos, para que essa mensagem possa tocar nos nossos corações. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te entregamos o teu servo, Senhor, diante do teu altar, para ser usado por ti como vaso, Senhor, que o Senhor possa estar com o teu Espírito Santo instruindo a falar o que nós precisamos ouvir. Senhor, esteja, ó Deus, abençoando, Senhor, cada terreno que é o nosso coração, para que seja uma semente plantada e que ela dê frutos 100 por 1, ó Deus. É no nome de Jesus que eu te oro e já agradeço pela vida do teu servo. Ministra através dele em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos estar concluindo nosso estudo sobre o livro A Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis é o livro das origens, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos bem no início da sua Bíblia aí, o primeiro livro, Gênesis 1, nós vamos ler do 1 até o 4. Gênesis 1, do capítulo 1, ou do versículo 1 até o versículo 4. O tema da nossa reflexão hoje é haja luz, a cura pela palavra de Deus para a confusão. A cura pela palavra de Deus para a confusão. Haja luz. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e foi-se o primeiro dia. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo interprete essa palavra no nosso coração, para que saiamos hoje edificados, muito mais do que entramos, para poder essa palavra agir no meio do seu coração. Me acompanhe em uma oração. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor Deus tem usado a tua palavra para colocar, Senhor Deus, ordem na nossa vida espiritual, dando-nos, ó Deus, sabedoria a cada dia para entender a tua vontade para as nossas vidas. Antes, ó Deus, de te conhecermos, as nossas vidas, Senhor Deus, era igual ao mundo, sem forma, vazia, e foi necessário que o Senhor Deus entrasse em nós pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e colocasse, Senhor Deus, ordem em nossa vida, para que, ó Deus, nós pudéssemos entender quão o Senhor Deus é poderoso, amoroso, e o quanto o Senhor Deus nos ama a ponto de dar o seu Filho amado para morrer por nós na cruz, para poder, ó Deus, harmonizar de novo o nosso relacionamento com o Senhor. Quero te pedir hoje, ó Deus, por cada pessoa que vai estar, Senhor Deus, aqui, ao alcance, Senhor Deus, da tua palavra, que essa palavra, ó Deus, que é viva, que é eficaz, que ela traga, Senhor
Deus, harmonia em cada vida, e haja, Senhor Deus, conversão e entendimento da Tua palavra, para que Teu nome seja honrado e glorificado, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é soberano e Deus dirige todas as coisas. Quando eu iniciei o estudo desse livro, do Marcelo Aguiar, A Cura pela Palavra, digo para você que comecei a fazer os estudos e não estava no meu entendimento deixar essa reflexão por último, mas ela foi bem cabível, porque nós vamos hoje encerrar falando do poder da palavra. E esse livro, ele é a cura de Deus pela palavra. Nós, seres humanos, passamos por diversas dificuldades: ansiedade, depressão, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, e a palavra de Deus, ela tem trazido a cada lição que nós temos compartilhado a cura de Deus para uma das nossas dificuldades. E hoje Deus vai nos mostrar pela sua palavra como Ele colocou ordem no mundo, como Deus colocou cada coisa em harmonia no seu perfeito lugar, começando pelo mundo que nós habitamos. A terra, ela se encontra em um lugar onde, se nós estivéssemos mais perto do sol, nós não aguentaríamos e morreríamos queimados, e se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados, porque não aguentaríamos o frio que faz na noite, se a terra fosse mais distante. Deus então colocou a terra em um lugar perfeito, e na criação Deus vai harmonizando todas as coisas. Assim que nós começamos a leitura do texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, e a terra era vazia, estava mergulhada em trevas. Então nós somos colocados em um lugar que no princípio não tinha a mínima condições do ser humano habitar. Deus então fez separação entre terra e entre água, e Deus separou a água doce da água salgada. Quando nós observamos as coisas mais simples, o poder da mão de Deus, nós vemos que Deus estruturou e colocou tudo no seu devido lugar, porque Deus é um Deus que gosta de harmonia, é um Deus que gosta das coisas estruturadas, é Deus que gosta de todas as coisas harmonizadas. A gente percebe isso quando Deus começa aqui a criar cada coisa a seu tempo. Aqui ainda no texto bíblico nos diz que Deus criou árvores frutíferas, que cada uma delas dá o seu fruto, e o seu fruto tem a semente para que a árvore nasça de novo e continue dando fruto e nunca deixe de existir, porque ela é uma obra da criação de Deus e ela é para nós assim manifesta. Temos um Deus então que gosta das coisas organizadas, que gosta das coisas no seu devido lugar, e colocou tudo em harmonia para que nós pudéssemos viver. Mas nós vamos falar também de um ser humano que está no caos e que precisa ter a sua vida ordenada. Ao estudar esse livro, eu lembro que a cada lição que eu ia estudando, eu ia vendo que Deus ia tratando alguma dificuldade que tinha na minha vida: a baixa autoestima, a ansiedade, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de confessar os meus pecados, às vezes a dureza de coração de não querer ser curado, se apegar à doença. E Deus foi trabalhando maravilhosamente na sua palavra, colocando em ordem tudo aquilo que precisava ser colocado. Deus falou, por exemplo, que nós
não deveríamos ter medo. E nós estamos vivendo um momento difícil no mundo, nesse momento. Me diga que agora, se você sair aí nas ruas, você tem coragem de cumprimentar todas as pessoas pegando na mão e dando um abraço? Tem? Você não tem, sabe por quê? Porque o medo foi instalado no nosso coração. Mas Deus diz que nós vamos superar esse medo. Deus diz que nós precisamos ter uma confiança nele e que esse momento de medo ele vai ser restaurado. Nós vamos ter tempo em que nós não vamos mais precisar sentir esse medo, porque nossa confiança em Deus ela deve ser maior. Hoje no nosso culto nós estamos falando sobre fé e já crer no que Deus fez ao criar céus e terra e a colocar tudo no seu devido lugar é uma demonstração de fé. Quando iniciei meus estudos na faculdade, eu lembro que lá é um lugar onde a fé das pessoas ela é muitas vezes confundida. É quando se começa a estudar em uma universidade onde a sabedoria, onde o estudo é algo que deveria aproximar mais o homem de Deus, é o lugar em que se tem uma confusão por causa dessa própria sabedoria que é dada por Deus. Nós temos lá em Provérbio um texto que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse lugar que foi projetado para que se obtenha sabedoria, na maioria das vezes é onde as pessoas começam a ficar ignorantes, porque elas começam a duvidar da existência de Deus. Eu lembro que quando eu iniciei a minha faculdade e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que criam da mais diversas formas, e até pessoas que se professavam ateu. Ateu quer dizer aquele que não acredita em Deus. A é um prefixo de negação e teu é Deus, na língua original desta palavra, o grego. Então, o ateu é aquele que não acredita em Deus. E eu tive alguns dos meus amigos que tiveram, por causa da contato com a faculdade ali, a sua fé em Deus abalada. E eu lembro que certa vez eu tive que falar com um colega e para demonstrar minha fé, eu usei uma ilustração muito simples. A gente estava falando sobre a criação do mundo, exatamente sobre esse fato que nós estamos falando hoje, sobre a ordem que Deus estabeleceu no caos. E ele estava exatamente começando a crer na teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? Teoria de que nós temos um mundo que foi criado a partir de uma explosão e que depois tudo foi se harmonizando espontaneamente. Na realidade, nós vemos aqui o certidão de nascimento do mundo. É quando Deus diz que o mundo foi feito pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela tem tanto poder quando Deus diz: haja luz, a luz foi feita. E a terra deixou de ser escura, a terra deixou de ser mergulhada em trevas. E esse meu amigo, eu lembro que eu disse para ele, já que a gente não deve discutir sobre teologia, porque isso afasta as pessoas do relacionamento com Deus. Lá na carta de Paulo a Timóteo, preparando ele para o ministério pastoral, Paulo diz a Timóteo assim: não se envolva em discussão inúteis a respeito da palavra, porque isso só serve para afastar aquele que está ouvindo a palavra. Como eu não queria que meu amigo se afastasse, que ele desse a permissão para que algumas vezes eu falasse de Deus para ele, então eu tentei explicar a origem do mundo da seguinte forma: é o que deve ser feito, porque a pessoa deve crer em Deus pelas suas próprias convicções, pela própria interferência do Espírito Santo na sua vida. Saiba que jamais subi nesse púlpito para convencer qualquer pessoa de qualquer coisa referente à fé, porque a fé ela é algo que nasce espontâneo no coração daquele que acredita quando é colocado diante da palavra.
Tem um texto bíblico que nos diz assim: e o Espírito Santo virá e convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence? Espírito Santo. O irmão Marco não tem esse poder. Nenhuma das pessoas que estão nessa igreja tem esse poder. E se alguém se converter mediante a conversão por causa de alguém, essa pessoa vai durar pouco tempo na igreja, porque só ficam aqui aqueles que são frutos realmente da conversão do Espírito Santo de Deus. Simplificando aqui, eu contei para o meu colega a seguinte história. Eu digo: olha, o mundo foi criado por Deus, assim eu acredito pela minha fé. Mas você pode acreditar na teoria da evolução. Mas deixa eu te contar duas histórias e tu vai dizer para mim em qual delas você acredita. Foi necessário fazer-se um bolo, e tinha todos os ingredientes do bolo vindo em um caminhão. O caminhão vinha trazendo o trigo, o caminhão vinha trazendo a manteiga, o açúcar, o chocolate, os ovos, o leite. Tudo que precisava para fazer um bolo vinha nesse caminhão. E esse caminhão parou de frente à casa da minha prima. Lá em Tianguá, quem faz o melhor bolo da cidade, é conhecida, é a Socorro Gaspar. E a Socorro Gaspar, como sabe fazer bolo, pegou todos esses ingredientes, fez o bolo, colocou no forno e o bolo estava pronto. Porque ela sabe fazer e ela tinha tudo que era necessário nas suas mãos. Mas nós temos ainda uma segunda opção para essa história. Vinha todo o material necessário para fazer o bolo, e o motorista, no momento de desatenção, bateu o caminhão virou, pegou fogo, os bombeiros chegaram e apagou o fogo, e quando se abriu o caminhão, diga o que é que tinha lá dentro: um bolo feito completamente perfeito, o melhor bolo da cidade. Qual das duas histórias você acredita? A história da pessoa que sabe fazer o bolo. Então você aplica isso para a sua fé em relação à criação do mundo. Nós estamos hoje aqui vendo que nós cremos em um Deus que estabeleceu ordem no caos. Quando a terra pré-existente existia, tudo estava sem forma e era vazia. Não tínhamos os vegetais, não tínhamos os animais, estava tudo desestruturado. Não existia dia, não existia noite, não existia água salgada e água doce. Tudo era uma porção de água e de terra, e Deus colocou tudo em harmonia. Então nós temos um Deus que estabelece em ordem no caos. Um Deus que acaba com a confusão. Deus não gosta de confusão. Quando eu mencionei para você aqui o versículo em que Paulo, ensinando a Timóteo a exercer seu ministério, dá a orientação para que ele não discuta acerca da palavra, Paulo está dizendo que deve haver ordem na igreja. E interessante que essa questão ela é mal interpretada por muitas pessoas, porque quando a pessoa se converte, a primeira coisa que ela quer fazer é convencer todo mundo que ela conhece da nova fé que ela tem. E não é assim que deve ser. Não é assim que Deus nos dá a instrução para que a gente faça, porque é Deus que coloca tudo em ordem na mente e no coração das pessoas. Nós somos só os instrumentos usados por Deus. Essa palavra que eu trago hoje, quem vai colocar ela em ordem na sua vida, no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou só um instrumento usado por Deus. Então Deus colocou tudo em ordem, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Me lembro agora mais uma vez da pessoa que me colocou em contato com o meu dom para que eu tivesse hoje podendo aqui compartilhar essa lição com você. É o missionário Leucídia. O missionário Leucídia, na sua cabeça era tudo muito claro. Tudo que se ia fazer tinha que ter ordem.
Eu lembro que quando ela iniciou o trabalho na igreja, ela colocou isso de uma forma bem clara para os meninos, que ela começou a treinar para serem os músicos e as pessoas que iam estar à frente do ministério da igreja, porque ela começou a trabalhar com crianças. Então a missionária dizia assim: olha, o culto na igreja batista ele começa às 7h30. Vocês têm que chegar na igreja quando? Mais cedo, porque 7h30 começa. Então a missionária chegou 7h25 na igreja. Ela olhava no relógio, 7h30, não tinha chegado quem ia tocar o órgão, não tinha chegado quem ia dirigir, que é que a missionária fazia. A missionária começava o culto, a missionária cantava a capela. Por quê? Porque tudo precisa estar em ordem, porque foi assim que Deus nos ensinou. Nós não podemos deixar, por exemplo, a nossa vida virar uma bagunça. Nós temos que ter hora para comer, nós temos que ter hora para dormir, nós temos que ter hora para acordar. Preste atenção à vida de uma pessoa que não liga para essas coisas. Como é que ela vive? É um ser que vegeta na terra, mas que não tem harmonia naquilo que faz. Nós temos um corpo que precisa descansar. Por isso que quando Deus está criando o mundo, Deus colocou um dia para que houvesse o descanso do nosso corpo. Experimente um dia trabalhar além da conta. Você vai ver que o seu corpo não suporta. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma ordem no seu corpo para que ele tenha descanso, para que ele tenha repouso. Isso também faz parte daquilo que Deus criou. Primeira reflexão que eu quero tirar para você na noite de hoje. Primeiro eu queria dizer para você que pela palavra Deus transforma. Pela sua palavra Deus transforma. Temos um texto lá, eu acho que é em Hebreus, que nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra nas juntas e medulas e ela traz a harmonia e o conhecimento que nós precisamos, porque ela é uma palavra viva. Pela palavra Deus criou a luz, e pela palavra Deus foi harmonizando cada coisa em seu lugar. Pela palavra um dia eu me converti. Pela palavra Deus fala conosco e coloca a nossa vida em ordem todos os dias, quando nós buscamos conhecer a sua palavra. Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 6, se eu não me engano a partir do versículo 7, em que Deus dá a seguinte ordem ao seu povo. Esse livro que eu estou dando para vocês hoje, primeiro Deus diz assim: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. E essa palavra que você tem aprendido, você ensinará aos seus filhos, você falará dela sentado, deitado, andando pelo caminho. Ou seja, Deus nos ensinou a compartilhar a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela traz harmonia, ela tira a confusão da vida dos seus filhos, fazendo com que eles andem harmoniosamente naquilo que eles devem fazer. Primeira lição que eu queria tirar com você é que havia uma confusão inicial. Todo início é confuso. Quando nós começamos a estudar, nós não conhecemos as letras, mas aos poucos nós vamos sabendo identificar cada uma delas. Depois nós vamos cobrir essas letras, nós vamos aprender a fazer a sua forma. Depois nós vamos aprender a juntar essas letras, e depois de juntar essas letras nós conseguimos finalmente ler. Então, o início da ignorância que havia na minha e na sua cabeça, ela vai sendo colocada em ordem mediante aquilo que nós vamos aprendendo. O mundo também foi assim. O mundo era sem forma, o mundo era vazio, havia treva em toda a terra, e a Bíblia nos diz que Deus mandou pela sua palavra com que a luz fosse feita.
e a luz se fez. E Deus gostou da luz. Tem outro texto bíblico em que Jesus diz que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Então Deus gostou da luz e Deus chamou a luz de dia. E Deus chamou as trevas de noite. As criaturas mais perigosas, as criaturas mais temíveis, elas só saem à noite. No deserto, quem já teve a experiência de passar algum tempo em uma terra deserta, ela vai ver que à noite saem as criaturas mais perigosas, os escorpiões, as serpentes e outros animais que são extremamente perigosos e que só deixam os seus esconderijos à noite para poder fazer suas vítimas e se alimentar com ela. Então, no início havia uma confusão e que Deus foi colocando as coisas em ordem. Lembro também que quando no dia que nós começamos a botar em prática a construção dessa igreja, chegou aqui uma pilha de tijolos. O pastor Israel então pediu ajuda de alguns dos irmãos que viessem para a gente poder adiantar aqui, para quando os irmãos chegassem já começassem a trabalhar, tinha que colocar para dentro, mas tinha que colocar aqui em uma ordem. Para quê? Para que os irmãos pudessem circular, pegando o material para trabalhar, para que a igreja fosse tomando a sua forma, de forma mais rápida, de forma mais harmoniosa. Então nós temos um Deus que se preocupa em trazer harmonia e não trazer confusão. Lembrei agora, mais uma vez, da palavra de Deus. Quando Paulo visita a igreja de Corinto, Paulo vê uma igreja cheia de confusão. Tinha confusão, meus irmãos, até para comer. Quando os irmãos se reuniam para partir a ceia, havia confusão. Não é à toa que Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Nós temos a primeira carta de Paulo a Corinto, nós temos a segunda carta de Paulo a Corinto, e todas elas são ensinando os irmãos tudo o que eles devem aprender para se comportar e fazer direito nas suas vidas. Sabe por quê? Porque a vida daqueles irmãos era um caos antes de conhecer a Deus, e Deus vai colocando ordem em tudo. Nós temos, por exemplo, hoje algumas coisas que estão sendo colocadas fora de ordem. A família, vou trazer para você aqui o exemplo da família. O que é uma família harmoniosa segundo o que Deus nos ensinou? É uma família onde tem um pai, onde tem uma mãe e onde tem filhos. E nós temos 2 autoridades nesse lar que precisam ser obedecidas: pai e a mãe. Isso foi uma ordem estabelecida por Deus. Lá, nos 10 mandamentos, num dos mandamentos diz lá o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo se vá bem e você tenha longa vida sobre a terra. Hoje nós temos lares desarmonizados. As pessoas já estão ensinando, e eu estou preocupado com isso, porque eu já vejo isso nas escolas. Eu já vejo isso na mídia, e a mídia está trazendo isso para a sociedade como se isso fosse uma luta contra o preconceito, e não é. Me diga se existe a possibilidade de nós termos filhos que não venham de um pai e de uma mãe. 2 mulheres podem gerar um filho? Não podem. 2 homens podem gerar um filho? Não podem. Então não há uma família harmonizada, uma família estruturada conforme deve ser, se não tiver um homem e uma mulher casada. Mas o mundo já está ensinando para nós que dentro da estrutura da família podem ser 2 mães, podem ser 2 pais, que nada precisa mais estar em ordem como nós aprendemos, porque nós estamos na realidade sendo preconceituosos, e nós não estamos. Nós estamos sendo
harmoniosos conforme fomos ensinados pela palavra de Deus. Não tenho nenhum ódio contra nenhum tipo de pessoa que tem a opção sexual, como se diz, diferente da minha. Não tenho ódio de ninguém, mas é contrário à natureza que Deus colocou no homem e na mulher. É muito mais uma perversão do pensamento humano e a vontade de fazer aquilo que quer, do que logicamente uma questão de preconceito das pessoas que conhecem a Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma harmonia em tudo. Vamos fazer uma seguinte experiência. Vamos colocar numa ilha só mulheres e vamos esperar lá a reprodução. Vamos colocar noutra ilha só os homens e vamos esperar lá a reprodução. Vai ter? De jeito nenhum. Vai se acabar todo mundo. Vai morrer todos os que estão lá. Sabe por quê? Porque a espécie ela foi colocada em ordem, e isso está aqui no livro de Gênesis. Deus criou o homem, formou o homem na terra, e depois Deus tirou a mulher da costela do homem, e eles então geraram filhos e filhas, e assim tem sido desde que Deus colocou isso em ordem. Mas muitas outras coisas estão sendo colocadas em xeque, trazendo confusão à mente humana, trazendo desarmonia dentro do homem e dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus ela veio para harmonizar isso. Ela veio para quebrar esse paradigma e para nos colocar realmente naquilo que Deus gosta. Porque no início, nas nossas vidas, há realmente confusão. Eu lembro que antes de conhecer a Deus pela sua palavra, havia muita confusão na minha cabeça. Muitas coisas eu entendi errado. Só comecei a entender realmente qual a vontade de Deus quando comecei a ter contato com a sua palavra. Eu não sei o quanto você valoriza essa palavra, mas essa palavra é que trouxe vida à terra, né? Deus então foi formando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus criou tudo, porque Deus é infinitamente poderoso e pode fazer isso. Mas no início havia uma terra que era sem forma e vazia. Certa vez, uma jovem que tinha tentado tirar sua vida, praticando suicídio, ela foi ter uma conversa com alguém, e essa pessoa então perguntou como estava a sua vida. E ela começou a relatar que a sua vida era uma vida completamente desestruturada. Ou seja, quando nossa vida está em confusão, nós muitas e muitas vezes não sabemos nem o que fazer para poder cuidar, harmonizar a vida tão graciosa e tão importante que Deus nos deu. Mas Deus não nos deixou desamparados. Deus tem na sua palavra um conselho para tudo. Lá no Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você é uma pessoa que não quer viver desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que é contrário à sua vontade, o que é que você precisa fazer? Colocar essa palavra de Deus no seu coração, esconder, guardar. Para quê? Para que no momento em que você precise, você tenha essa palavra. A Bíblia é tão interessante que nesse próprio Salmo 119 tem ainda uma parte lá que diz assim: como manterá o jovem pura a sua conduta? Aí a própria palavra responde: observando-o segundo a tua palavra. A palavra de Deus ela traz harmonia para a nossa vida. Ela coloca a nossa vida na estrutura daquilo realmente que deve ser. Eu queria chamar agora sua atenção para a nossa segunda lição. O Espírito Santo estava com Deus no princípio. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali, naquele texto, estamos falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo estava
na criação com o Pai, e o Espírito Santo Consolador também. Quem está agindo no mundo hoje? Jesus já veio, cumpriu seu ministério, deu sua vida por nós na cruz do Calvário e voltou para o Pai. Quem é que está dando harmonia na nossa vida hoje? O Espírito Santo de Deus, Consolador. É o Espírito Santo que ajuda a Deus e intercede para que Ele coloque a nossa vida em harmonia. Lá tem um pensamento bem interessante aqui de Charles Spurgeon, que ele diz assim: o desespero do homem é a oportunidade de Deus. O caos estabelecido na vida do homem, a confusão, ela é a oportunidade de Deus. Porque quando está tudo bem, na maioria das vezes as pessoas não querem nem saber de Deus, as pessoas não querem nem ouvir falar de Deus. Quando está tudo bem, não se clama com facilidade em nome de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quando eu estou forte, eu estou fraco, e quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo falou isso depois de ter experimentado um momento de fragilidade na sua vida, um momento em que ele tinha uma doença que ele chama de espinho da carne. E Paulo nos diz assim: eu já orei ao Senhor várias vezes e Deus me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza do homem que ele vê a confusão que é a sua vida sem Deus, e que muitas e muitas vezes ele dá a oportunidade para que Deus entre na sua vida. Nunca vi tantos textos compartilhados de Deus na internet como estou vendo agora. Nós temos aí o Covid-19, né? A doença que traz medo no mundo todo, que a pessoa pode estar sentindo, às vezes não tem sintoma nenhum, já pode estar transmitindo para a sua família, pode estar transmitindo para os seus amigos de trabalho, e as pessoas movidas por esse medo, por essa confusão de não saber como agir diante dessa doença desconhecida, as pessoas estão falando muito mais de Deus. É o momento do Espírito Santo de Deus falar profundamente ao coração das pessoas. É por isso que nós precisamos falar desse Deus que pode trazer harmonia, esse Deus que pode restabelecer a vida de cada uma dessas pessoas que está no caos. Com Deus nós temos esperança. Uma das lições que me marcou nesse nosso estudo aqui é que eu tenho aprendido que, apesar de ser cristão, ter entregue minha vida a Cristo Jesus, eu vou passar pelas mesmas aflições que todas as pessoas estão passando. Nós tínhamos aí uma igreja que prometia cura às pessoas de tudo que ela tivesse, e que pregava uma teologia que não existe no sentido que eu digo que Deus não dá respaldo para a gente falar dela. É a teologia da prosperidade, aquela que diz que o servo de Deus não fica doente, aquela que diz que o servo de Deus não perde o seu emprego, aquela que diz que quando você aceita Jesus Cristo você não tem mais problema nenhum. Isso não existe, isso é mentira. Quando nós estamos falando aqui da palavra de Deus, nós vemos que Paulo tinha o quê? Um espinho na carne. Você sabia que Tiago morreu decapitado? Você sabia que Paulo e Pedro morreram crucificados? Você sabia que Bartolomeu foi despedaçado por cavalos e todos eles tinham fé em Jesus Cristo? Você sabia que Estevão foi apedrejado e Estevão também tinha fé em Jesus Cristo? Você sabia que Jesus Cristo, a pessoa que tinha mais fé naquele que pisou aqui na terra, que Jesus Cristo morreu crucificado numa cruz por mim e por você, e não faltava fé em Jesus? Então, os problemas que nós não enfrentamos, eles não vêm pela falta de fé, mas eles vêm porque eles fazem parte do processo natural no mundo em que nós estamos vivendo. Você já ouviu falar que o crente pega a Covid-19? Pega sim, e morrem muitos. E por que Deus não os cura? Porque Deus tem um propósito maior do que eu e do que você pode saber. Deus tem propósitos bem maiores,
E Deus permite que, enquanto estivermos no mundo aqui, a gente passe por aflição. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vimos aqui na própria palavra de Deus, quando nós estávamos estudando, que nós vimos crente com depressão. Nós vimos crente com complexo de inferioridade. Nós vimos pessoas que tinham fé, mas que cometeram pecados, mas que exatamente foi essa fé que fez com que eles superassem o pecado e eles fossem usados por Deus para serem lições de aprendizado para cada um de nós. O desespero do homem é a oportunidade de Deus. Abra o seu coração. É momento de abrir o coração para Deus mesmo. É momento de deixar a fé verdadeira fazer parte da sua vida. Acreditar verdadeiramente em Deus e depositar nele toda a sua esperança, porque Ele tem cuidado de nós. Já estamos aí com 7 meses dessa doença, e eu conheço muitos servos de Deus que não foram acometidos dessa doença. Sabe quem protegeu? Deus. Deus está lutando por nós e Deus está ao nosso lado, porque Deus é todo poderoso para fazer isso. Por último, para tirarmos aqui a última lição desta reflexão de hoje, a palavra de Deus ela cria. A palavra de Deus ela criou o mundo. A palavra de Deus ela criou luz. Ela criou separação entre luz e trevas. A palavra de Deus ela criou tudo o que nós conhecemos. Pela sua palavra Deus colocou ordem no caos, mas pela sua palavra Deus também quer colocar harmonia na minha e na sua vida. Deus quer que a gente volte de novo a ter um relacionamento com Ele. E Deus nos deu a responsabilidade para fazer isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo dos embaixadores do rei diz assim: nós somos embaixadores de Deus, porque Deus quer reconciliar consigo o mundo. E nós temos essa responsabilidade. E o que é que faz a reconciliação do homem de novo com Deus? É a fé que nasce em cada coração mediante ao ouvir da sua palavra. Não é ao ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que beber sem reserva dessa fonte. Quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais Deus nos usa para trazer harmonia para a vida das pessoas. Nós tínhamos um povo que passou 430 anos no cativeiro, e eles incorporaram no seu dia a dia e no seu comportamento todo tipo de atitude que era desagradável a Deus. Deus então escolheu uma pessoa para libertar eles, Moisés. E quando Deus liberta o seu povo, Deus chama Moisés para a montanha e Deus dá a sua palavra para que eles tivessem a sua vida harmonizada. A partir de hoje, vocês vão andar assim, olha. Primeiro, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, somente a Ele adorarás. O que é que Deus queria tirar do coração do povo? A idolatria. Aí Deus continua: não farás para ti imagem de escultura e nem se prostrarás diante dela. Por quê? Porque lá onde eles estavam, eles se prostravam diante de Apis, eles se prostravam diante do Deus Sol, eles se prostravam diante do Deus da colheita, eles se prostravam diante de Deus para tudo no mundo, e eles tinham esquecido que só devemos adorar a um Deus único e verdadeiro, que é o Deus Criador dos céus e da terra, e que mandou Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar. Deus continua ensinando o povo pela sua palavra. Por quê? Porque Deus quer que nossa vida seja harmonizada em um relacionamento com Ele. Deus quer que a nossa vida seja estruturada pelo conhecimento da sua palavra e pela prática daquilo que Ele nos ensina nela. Você sabia que para se comportar, para saber andar como Deus
quer que você ande, você precisa conhecer essa palavra, porque é ela que lhe coloca na direção de que Deus quer. O que é que significa fé? Fé significa aquilo que a Bíblia diz. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. A fé, eu não preciso ver para crer. Eu creio e eu vejo depois a resposta de Deus. Quando eu estou lendo aqui esse texto que ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, eu não duvido mais. Sabe por quê? Porque Deus está me dizendo na sua palavra, pela fé, eu acredito naquilo que está sendo dito. Os batistas, do qual eu faço parte, nós somos uma igreja que aceitou como uma das nossas doutrinas que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. Nós cremos no que a Bíblia diz e nós fazemos o que a Bíblia manda. E a Bíblia diz que ela pode colocar ordem na vida do homem, estruturando sua palavra. Queria deixar para você mais aqui alguns conselhos. Onde é que você vai aprender essa palavra? Aqui. O lugar que Deus escolheu, os servos que Ele escolheu, eles são responsáveis por repassar essa palavra para você. Outra costume que a igreja vem perdendo, por causa que a igreja está deixando mais a estrutura do mundo entrar nela, assistir à escola bíblica dominical. Irmão Marco, assistir à escola bíblica dominical vai me ajudar em quê? Vai colocar em ordem a confusão que existe na sua cabeça. Confusão doutrinária. Existem muitas doutrinas, igrejas que ensinam aí coisas de tudo que é jeito. Como é que eu vou saber a verdade? Quando eu conhecer essa verdade na palavra de Deus. Sabe para que ela foi criada? Para colocar a minha e a sua vida em ordem, para que a gente possa andar conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua amada igreja, que o Espírito Santo esteja falando profundamente ao seu coração, e que você passe a partir de hoje a valorizar muito mais a palavra de Deus, lembrando que foi pela palavra que Deus criou o mundo, que foi pela sua palavra que Deus colocou ordem no caos, e que é pela sua palavra que Deus traz harmonia ao coração do homem e coloca a sua vida de acordo com a sua vontade. Existia um homem que conhecia muito a palavra de Deus, e um certo dia ele procurou Jesus Cristo. O nome dele era Nicodemos. Ele ensinava a Bíblia de cor e de salteado para as pessoas. E um dia ele procurou Jesus à noite, porque ele estava com vergonha. E ele perguntou a Jesus fez a seguinte pergunta a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da carne tem a confusão dentro dela, mas aquele que nasce pelo poder da palavra, esse tem a sua vida harmonizada com a vontade de Deus. Como é que você está hoje? A sua vida está em harmonia com aquilo que Deus tem ensinado, ou você ainda está com a sua vida confusa, porque você não nasceu de novo pelo contato com a palavra verdadeira? Tanto isso é verdade que nós estamos vendo um homem aqui que ensinava a palavra, mas que não tinha interpretado ela corretamente ainda e não sabia que precisava nascer de novo para ter um relacionamento harmonioso com Deus e para entrar no reino dos céus. Que Deus, pela sua palavra hoje que foi pregado, que Ele coloque ordem na sua vida, que Ele tire o caos que a sua vida tem sido e que Ele coloque ordem em tudo que você faz para que seu relacionamento com Ele seja harmonioso. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos estar orando nesse momento. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por tudo que o Senhor Deus nos falou através dela.
Sonda, Senhor Deus, a nossa vida e o nosso coração e vê, ó Deus, se ainda há confusão dentro de nós. Se existe algo, ó Deus, que precisa ser harmonizado, que precisa ser colocado no seu devido lugar, que o Senhor Deus use o teu Santo Espírito para colocar a nossa vida conforme a tua vontade. Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de te adorar, por mais uma oportunidade de aprender a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, grandemente a tua amada igreja e todos aqueles, ó Deus, que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra, pois nós oramos agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E é esse Deus forte e maravilhoso que nós iremos agora continuar adorando ao nome do Senhor. Louve conosco, declare que o Senhor Deus é esse Deus que nós confiamos, que coloca ordem em todas as coisas. Nosso Deus forte, grande El Shaddai. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pelo tudo que o Senhor tem falado conosco. Esteja, Senhor, ficando em nossos corações essa certeza de que o Senhor está no controle e que governa todas as coisas e que coloca tudo em ordem e que nós podemos descansar na Tua presença, sossegar a nossa alma, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Abençoa a nossa semana, acampa Teus anjos ao nosso redor, derrama Tuas bênçãos sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre cada família que até aqui tem orado e
cultuado o teu nome. É o nosso pedido e já agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém.